Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos continuar falando hoje sobre o período clássico na Grécia, dando continuidade aí ao período pós a Guerra do Peloponeso. Então, dentro de instantes nós vamos começar, pessoal. Bom, então como nós havíamos falado na aula passada, os espartanos venceram os atenienses na Guerra do Peloponeso em 404 a.C. e iam começar a sua hegemonia. Então é disso que nós vamos falar agora, desse período, tá? Então, essa hegemonia de Esparta, pessoal, ela começou então aí no ano de 404. O que vai se marcar nesse período, pessoal, né, é o seguinte, é que Esparta vai ter ali 10 anos de hegemonia completa, né, porque ela vai se aproveitar aí da derrota dos atenienses. E aí vai surgir, pessoal, um general, né, que vai ser o Agesilau II. O Agesilau II, ele vai marcar aí esse período na cidade de Esparta, porque ele vai envolver a cidade em várias guerras, inclusive na Ásia Menor, lá nos territórios dos persas, né? Então ele vai reavivar ali as guerras contra os persas, né? Então ele vai se envolver em várias batalhas contra os sátrapas persas, né? E aí, enfim, ele vai se movimentar muito por ali. Só que o que vai acontecendo cada vez mais é que as cidades gregas vão se reorganizando nesse período, vão tentando se reorganizar para tentar enfrentar essa hegemonia de Esparta. Então, o Agesilau II é dessa época. O que nós vamos ter nesse momento também, pessoal, é que a morte do Lisandro, que foi o comandante espartano lá na Guerra do Peloponeso, que deu a vitória para os espartanos, vai acontecer, tá? Então a morte dele aí ocorre nesse período e é em 395 a.C. Bom, pessoal, o que vai acontecer? A morte do Lisandro marca a ascensão ali na região da Beócia de Tebas, né? Porque Tebas vai começando a se reorganizar para tentar enfrentar o poder espartano, né? Porque Esparta tinha ali se aproveitado de toda a derrota ateniense, basicamente, né? Então, a morte do Lisandro vai marcar essa tentativa de retomada aí das outras cidades gregas de certo poder aí no mundo helênico. Então, o que vai marcar aí essa tentativa de ascensão das outras cidades contra Esparta vai ser a Guerra de Corinto, entre 395 e 387 a.C. Tá? Então, o que nós tivemos aí, pessoal? Tebas, então, lidera a Liga da Beócia. Então, a Beócia é a região ali onde fica Tebas, então vai liderar essa liga contra Esparta. Mas outras coisas vão acontecer também. Então, por exemplo, Corinto, né, vai também conquistando apoio de cidades menores, ali próximas da sua região, né, que é também na região do Peloponeso, né, e é uma região próxima ali, onde Corinto está, do que Esparta também está, né? Então assim, Corinto está próximo de Argos, né? Então as duas cidades elas vão se aproximar cada vez mais contra Esparta, tá? Então Corinto também se subleva aí junto com Argos contra Esparta. E Atenas, pessoal, vai conseguindo conquistar de novo cidades em ilhas no mar Egeu, tá? Então Atenas vai conseguindo aí fazer isso, enquanto Esparta estava muito preocupada em enfrentar os persas lá na Ásia Menor, né? E Atenas não vai querer abrir mão dessas reconquistas, né? Porque Atenas tinha perdido muita coisa aí com a derrota para Esparta, e aí agora quer recuperar. Além disso, pessoal, Argos também se fortalece, né? Então Argos, ali que está próximo de Corinto, vai chegar um momento em que ela e Corinto vão derrubar as muralhas e vão se unir aí num breve período para enfrentar Esparta também. Então, pessoal, a situação que vai se desenhando é que Esparta vai se tornando uma cidade não muito benquista, né, no mundo grego. Então, as cidades, em geral, elas vão se unindo contra Esparta. É o apoio dos persas em relação às outras cidades gregas contra Esparta também no início aí da Guerra de Corinto. Então, o rei era, nessa época, o Artaxerxes II, né? Então, esse rei persa, ele vai dar todo o apoio aí a essas cidades gregas que queriam enfrentar o poder espartano, porque Esparta, com o seu rei Agesilau II, estava causando muitos problemas para a Pérsia lá na Ásia Menor, né? Então, por isso que ele vai, neste momento, aí, apoiar essas outras cidades gregas. Que nós vamos ter esse mapa aqui, então vocês reparem aí o seguinte, aquela região toda ali de vermelho são das cidades que ficam contra Esparta. A região toda de azul é o que a Esparta tem para si nessa Guerra de Corinto, tá? Então, vocês podem ver ali que está bem próximo
ali o domínio, né, esse domínio em azul aí, está bem próximo da cidade ali de Argos, está bem próximo ali da cidade de Corinto, né? Então elas estavam ali mais ou menos na fronteira do que Esparta tinha, né? Então muitos conflitos vão se dar ali. Então Argos e Corinto chegam a se unir, e chegam a derrubar suas muralhas, inclusive, para fazer essa união, porque precisavam dessa aliança contra Esparta, né? Que vai posicionar ali suas tropas muito próximas das cidades. O que vai acontecer é que o Agesilau II vai ser ali impelido a voltar para o mundo grego, depois de tantas campanhas lá na Ásia Menor, porque agora Esparta precisava derrotar as cidades rivais aí da Grécia. Mas aí, pessoal, nós vamos ter uma reviravolta, porque os persas ali vão perceber que os atenienses vão começar a causar problemas para eles. Por quê? Porque se até o momento aí na Guerra de Corinto os persas estavam do lado de Atenas contra Esparta, quando eles começam a perceber que Atenas está começando a apoiar inimigos dos persas no Egito e também em ilhas ali do Mar Egeu, os persas vão começar a ficar contra Atenas. E aí o que vai acontecer, pessoal, é essa reviravolta, porque, né, como eu já falei, esse apoio ateniense aí aos inimigos dos persas vai fazer com que seja assinada a paz de Antálcidas, né, em 387 a.C. Quem era Antálcidas? Antálcidas era uma espécie ali de pessoa com um cargo de relações internacionais em Esparta, era como se fosse isso hoje. E ele vai assinar o pacto com Artaxerxes II, que dizia o seguinte, basicamente, dizia que os persas iam ter controle sobre a Ásia Menor, e os atenienses iam ter que aceitar o controle sobre algumas ilhas apenas, ali na região do Mar Egeu, enquanto Esparta ali seria uma vigilante para a liberdade de todas as cidades gregas, né? Então todas as cidades gregas teriam que ser libertas, teriam que ser livres, né? Sem sobreposição ali de poder de uma cidade sobre a outra. Esparta vigiaria isso, né? De certa forma era uma maneira de Esparta manter a sua hegemonia. E a Ásia Menor era entregue para os persas, né? Então dessa forma, né, as outras cidades gregas não concordaram muito com essa paz, né? Porque ela ficou decidida ali entre as cidades grandes e também o Império Persa, que acabou retomando um pouco do seu poder ali da Ásia Menor, né? Tinha enfrentado problemas ali desde a queda do Xerxes e agora voltava a ter poder, tá? Então, essa paz de Antálcidas aí, pessoal, tem aqui esse texto aqui que fala sobre isso, né? Basicamente ali, quais eram os termos, né? Fala ali das ilhas que os atenienses iam ficar, fala da vontade do rei persa, né, o Artaxerxes II, né? Então, quem quiser depois dar uma pausada aí para ler melhor, né, tem a tradução em inglês ali, em cima tá em grego, né, escrito aí, enfim. Aí vocês podem dar uma pausada para ver melhor depois. E aí, pessoal, a Esparta então vai manter sua liderança sobre as terras gregas, né, vai conseguir manter sua hegemonia por enquanto, e os persas, pessoal, vão então controlar a Ásia Menor, como eu acabei de falar para vocês. Então, dessa forma aí, Esparta, né, consegue levar melhor aí nessa guerra de Corinto, né, as outras cidades não conseguem tirar o poder espartano da jogada. A assinatura da paz de Antálcidas, ela vai gerar 16 anos de paz. Porque no ano de 371 a.C. vem a Batalha de Leuctra, que é mais uma revolta aí das cidades gregas contra Esparta, tá? Então, quem vai liderar essa revolta, pessoal? Tebas e Atenas, tá? Então, Tebas e Atenas se insurgem contra Esparta. Nesse momento aí, Atenas já com bastante controle aí sobre cidades novamente, né, no Mar Egeu, e Tebas tinha se fortalecido, tá? E aí, pessoal, Tebas vai ter um general nessa época aí chamado Epaminondas, tá? E o Epaminondas vai ter uma tática aí contra os espartanos, né? O Epaminondas, ele sabia ali das táticas, né, como todo bom general sabia. E o seguinte, o que ele vai fazer, pessoal? Normalmente, o que se fazia nas guerras dessa época era toda vez que uma falange ia para guerra, ela sempre deixava o seu lado direito mais forte, era sempre o lado extremo direito da falange que ficava mais forte. Então o que acontece? O Epaminondas vai fazer o contrário, ele vai deixar o lado esquerdo mais forte. Normalmente, quando se ia para a guerra e se deixava o lado direito mais forte, se colocava ali as linhas, ali juntando
os homens naquela região, de 8 a 12 homens ali de profundidade na linha, né? As outras elas ficavam ali com 4, 5 homens, às vezes 3, né, de linhas de profundidade. Isso era o comum. O que o Epaminondas vai fazer? O Epaminondas ele vai deixar 50 homens do lado da extrema esquerda do seu batalhão ali que vai para a guerra, né? Então, isso vai pegar os espartanos desprevenidos. Por quê? Porque normalmente os dois exércitos faziam isso, deixavam o lado direito mais forte. O que acontecia na hora da batalha era um movimento anti-horário. Então os dois exércitos tendiam a isso. E aí por último ficava na batalha sempre os melhores homens contra os melhores. Só que agora o que o Epaminondas estava fazendo era jogar os melhores homens contra os melhores homens de Esparta, né? Ou seja, os melhores homens de Tebas contra os melhores de Esparta logo no início da guerra. E com muito mais homens de Tebas do lado esquerdo, pegando ali diretamente já as tropas dos espartanos melhores de início. E aí o que ia acontecer, pessoal, é que os tebanos eles tinham várias vantagens. Então, por exemplo, os tebanos eles tinham os homens com as sarissas, que eram lanças de 6 metros de comprimento. Os tebanos eles tinham os peltastas, que eram guerreiros que atacavam pelas laterais. Então, dessa forma, eles vão conseguir, pessoal, triunfar sobre as linhas espartanas logo no início. E aí vão fazer um movimento, pessoal, para pegar o resto das linhas espartanas. Mas aí tinha um risco, né? Se eles estavam mandando todos os homens melhores aí para o lado esquerdo logo no início, e as outras linhas, como é que ficavam? Do centro e da direita. Eles iam, pessoal, deixar essas linhas recuadas, não iam mandar essas linhas para a batalha inicialmente, tá? Então tem uma imagem aqui que mostra isso, né? Então os espartanos são surpreendidos, então tá aí essa imagem. Então vocês podem ver ali, pessoal, o que está de vermelho é Esparta, tá? Então são as linhas deles. Então tá ali, ó, do lado esquerdo vocês podem ver na parte de baixo está lá Spartan Camp, né, que é o acampamento espartano. Lá do lado direito, lá na parte superior, Theban Camp, que é o acampamento tebano. Então, olha, podem reparar que as linhas vermelhas ali de Esparta, elas estão mais ou menos iguais, né? Claro que no começo da batalha, como eu falei para vocês, era normal colocar ali do lado espartano, seguindo a regra aqui, a regra não, o costume tradicional, colocar as linhas maiores e melhores ali na parte direita. Então o que aconteceu ali, pessoal? Podem ver ali, ó, que aquele retângulo azul maior ali é a parte do batalhão melhor dos tebanos, que vai arrasar com o batalhão espartano. E aí, ó, podem ver que já tem uma flecha ali, uma curva, indicando que ele vai atacar o resto ali, né? Então, enquanto as linhas vermelhas ali de Esparta estão seguindo para atacar as linhas menores dos tebanos, a linha maior aqui, o retângulo maior, vai começar a atacar eles pelas costas ali. E aí vocês podem ver que aqueles quadradinhos ali, atravessando, né, são os menores, né? Então, o que acontece? Ali são os fugitivos, eles vão recuando, né? E aí os tebanos vão no encalço deles. Então, pessoal, Esparta vai perder para Tebas, tá? Tebas ali é aliada com Atenas, mas Tebas vai ter mais protagonismo nessa batalha. Então, dessa forma, pessoal, acaba aí a hegemonia de Esparta. O que acontece é que é o seguinte, essa vitória aí do Epaminondas, então tinha lá um adolescente em Tebas nesse momento, que chegou a ser hóspede do Epaminondas, que era o Filipe II, da Macedônia. Tá? Então ele aprendeu tudo sobre os gregos, e principalmente agora sobre as táticas dos tebanos. O segundo aprendeu sobre essas lanças aí de 6 metros, aprendeu sobre os ataques nas laterais dos peltastas, ele aprendeu essa tática invertida aí que foi chamada de tática oblíqua do Epaminondas. Então ele aprendeu tudo isso e levou isso para a Macedônia depois, né? Então, pessoal, isso é um movimento aí que os gregos também não perceberam que estava acontecendo. Então, pessoal, o que vai dar isso aí, né? Se Filipe II está aprendendo as táticas dos gregos, no que isso vai dar, pessoal, para todos aí nessa época? Bom, pessoal, a gente vai ver no que isso vai dar na próxima aula. Então, por enquanto, é isso. Obrigado.